Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós estamos começando mais um mês e junto com esse novo mês, o mês de abril, mais uma nova série, que é meu compromisso, de todo mês trazer um dos profetas da Santa Palavra do Senhor para nós aprendermos um pouquinho sobre ele. Dado que eu tive uma experiência onde eu fui conversar com algumas pessoas sobre o profeta Jonas lá atrás, e essas pessoas não conheciam a história de Jonas, isso ficou realmente impactado no meu coração, querido. Nós temos uma sociedade que nominalmente é cristã, mas que não conhece as histórias, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, a palavra do Deus cristão. Vê se pode uma coisa dessa. Realmente, como eu já ouvi alguns teólogos falando, estamos em uma sociedade pós-cristã, pelo que parece, que recebe o nome, nominalmente, mas que não conhece a essência verdadeira. Então isso me impactou. E desde então eu tenho trazido aqui no nosso canal, do pastor Wagner Flauzino no YouTube, alguns estudos justamente sobre os profetas, para apresentar um pouquinho sobre eles e também falar um pouquinho sobre cada livro. E nesse mês de abril nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho justamente com Oséias, esse grande profeta de Deus, mais um homem de valor, queridos, que o Senhor levantou para levar a sua palavra ao seu povo, e de maneira extremamente difícil. Você vai perceber no decorrer das nossas ministrações o quanto esse homem sofreu, queridos, mas ele honrou aquilo que o Senhor mandou ele fazer, e é isso que o Senhor conta em nossas vidas, quando nós realmente colocamos valor naquilo que ele mandou a gente fazer e honramos aquilo que ele mandou a gente fazer, obedecendo a sua palavra a qualquer custo. Queridos, o livro de Oséias, ele está lá no Antigo Testamento, ele tem 14 capítulos, tá? Então ele é considerado também esse profeta maior. Ele tem 14 capítulos, Já expliquei para você, o profeta menor e os profetas maiores, a diferença justamente é a quantidade do escrito que eles colocaram ali. Então, queridos, Oséias, esse homem de Deus, ele viveu no reino do norte. O que significa isso? Dentro de Israel. Chegou o momento, depois do reinado de Salomão, que o reino de Israel se separou. Então 10 tribos e meia ficaram justamente com o reino de Israel, sendo o reino do norte, tendo como capital Samaria, debaixo do governo de Jeroboão. E aí ficaram outras tribos, Ficaram a tribo de Judá e um pedaço da tribo de Benjamim, ficaram justamente sendo o reino do sul, que foi o reino de Judá, queridos, tá? Então eles se separaram e entraram em guerra muitas vezes um contra o outro, queridos. Realmente foi algo assim terrível que aconteceu. O Senhor preservou esse reino de Judá, da onde vieram a linhagem, continuou lá a linhagem de Davi assumindo o trono, até a chegada realmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era uma promessa que o Senhor Deus tinha feito a Davi. Então aconteceu essa separação. E no reino do norte, que foi esse reino maior, que é o reino de Israel, foi onde Oséias ele exerceu o seu trabalho de profeta ali para o Senhor, queridos. E ele vai exercer esse trabalho de profeta, esse chamado de profeta que o Senhor tem na vida dele, até o ano de 722 a.C., quando o reino de Israel ele acaba caindo diante da Assíria. O reino de Judá vai cair diante da Babilônia muito tempo depois, vai cair lá por ano 500 e alguma coisa, mas porque eles se realmente, depois que eles se separaram de Israel, de Judá, melhor dizendo, eles realmente entraram por um outro caminho, que era o caminho das nações que estavam ao seu lado, adoraram outros deuses assim de uma forma terrível. Não teve quem reformasse, trouxesse a condição de voltar a adorar ao Senhor, e eles rapidamente se destruíram, se amalgamaram com outros povos e perderam a sua essência. Então esse reino, por exemplo, é aquele reino onde o Senhor Jesus ali
no futuro, né, quando ele está andando aqui na terra, ele vai parar em um poço, né, o poço de Jacó, e ele vai conversar ali com a mulher samaritana. Essa mulher vinha justamente desse povo, que era um povo que já não tinha mais a essência dos judeus, tanto que os judeus odiavam, né, os samaritanos, porque este povo, que eles realmente perderam a sua essência, misturaram a sua cultura e se destruíram, e foram destruídos rapidamente. 722, a Síria, o Império da Síria, eles tomam aquele reino e acaba destruindo completamente o reino de Israel, meus queridos. Então, é dentro dessa luta que Oséias está, né? Ele está ali para avisar, Deus está mandando ele para avisar esse reino, que ele vai ser destruído, né? Para eles tomarem cuidado, para eles voltarem ao Senhor. E uma das características mais impressionantes do livro de Oséias é a forma como o Senhor pede para ele demonstrar essa tristeza que estava no coração do nosso Deus e o juízo que este povo estava atraindo sobre a sua vida. Como eu já falei no livro de Ezequiel, se eu não me engano, o Senhor, ele mandava ao profeta dar a mensagem para as pessoas que estavam ali, não apenas com a sua voz, não apenas falando, mas também fazendo com que a sua vida, né, através, vamos trazer uma palavra figurada, né, como fosse um teatro, mostrando o que Deus estava sentindo através da sua vida. Você percebe que no livro de Ezequiel ele passou muito por isso, né? Aonde ele sofreu, por exemplo, ele não pôde chorar pela sua esposa que faleceu. O Senhor fez ele assar o seu pão justamente sobre brasas que vinham de fezes de animais, para mostrar tudo aquilo que eles iam passar, aquilo que o Senhor estava passando em relação a eles. E aqui ficou também isso, né? O Senhor chama Oséias para que ele, além de falar, ele mostrasse através da sua vida o que o Senhor estava passando em relação àquele povo, como o Senhor se sentia em relação a eles e qual seria o juízo, né? Qual que seriam as consequências que aquele povo enfrentaria. Então, queridos, é muito impressionante. Por quê? Porque o Senhor manda que ele case com uma mulher de prostituições. Então, Oséias, ele acaba casando, né? O Senhor manda, ele vai lá, ele casa com a mulher dele, chama Gomer. E essa mulher, queridos, é uma mulher extremamente promíscua, né? Que sempre está traindo o profeta Oséias. E através dessa traição, o Senhor estava mostrando ao povo que eles estavam fazendo, correndo atrás de outros deuses. Porque na Bíblia, a idolatria, né, o correr atrás de outros deuses, para o Senhor é uma forma de adultério. Então ele vai comparando a vida do profeta Oséias como o Senhor também se sentia, né, como um marido fiel que fez e faz tudo pela sua esposa, pela sua família, mas a sua família está sempre correndo atrás, né, a sua esposa está sempre correndo atrás dos seus amantes e adulterando, e algo assim que esse homem sofreu muito, muito. Você vai ver no decorrer do livro, que mesmo depois que ela fazia tudo isso, ele chegou e atrás, recuperar ela novamente, mas ela, na hora que ela ficava um pouco melhor, ela pegava e voltava para essa vida de prostituição. Ela não conseguia se libertar disso, né? Uma das referências é porque o culto a Baal que eles prestavam era um culto onde tinha como uma parte desse culto justamente as questões de orgia sexual, que eles apresentavam ao deus Baal, que eles consideravam o deus da fertilidade. E aí uma das coisas que fica marcado no livro, querido, é justamente o sincretismo religioso, ou seja, eles não só adoravam ao deus Baal e aos Baalins, né, que eram deuses das nações cananeias, eles também queriam pegar essa forma de adorar Baal e os Baalins e fazer esse tipo de adoração a Deus, o Deus verdadeiro, o nosso Deus. E aí o Senhor não aceita de maneira nenhuma, né? Ele não aceita que os rituais com os quais eles adoravam Baal, eles também passem a adorar o Senhor. E isso vai trazendo assim muitas coisas horríveis, muitas consequências negativas e destruidoras para aquele povo, até que chega o dia
que eles realmente são entregues, né? A política deles, a sociedade deles entra assim em umas consequências terríveis, entra em uma destruição, um ciclo de destruição terrível. Para você ter uma ideia, o único rei que consegue chegar ao fim e fazer a passagem, talvez, ali para o seu próximo é Jeroboão, porque todos os outros reis que subiram, eles eram assassinados. Então você vê qual que é o nível da política que aqueles reis tinham, né? Ou seja, Jeroboão chegou ao final, não conseguiu passar, ele chegou ao final, mas aí depois dele todos os reis foram assassinados, e era uma coisa assim realmente de muita destruição em todos os sentidos. Por quê? Porque esse povo deixou o lado espiritual, deixou o Senhor, né? Que tudo começa no mundo espiritual, quando a pessoa, ou uma sociedade, ou um grupo, ele se desvia do Deus verdadeiro, ou seja, no espiritual, no profundo, é questão de tempo, até que as estruturas psicológicas sejam destruídas, até que a estrutura social seja destruída, até que a estrutura financeira seja destruída, a polícia seja destruída. Então, é realmente aquilo que você faz, né? Não sei se você já viu quando uma pessoa monta aqueles bloquinhos, né? E aí empurra o primeiro e aí vai caindo todos. É a mesma coisa quando o primeiro bloquinho, que é da contato com Deus, né? Do mundo espiritual, aonde nosso Deus é Senhor, é largado, é deixado para trás, todos os demais vão caindo. E aí lá na frente a pessoa nem sabe por que está caindo, né? Ele coloca a culpa em outras coisas, mas na verdade começou ali no mundo espiritual, como todas as coisas sempre começam, queridos. Por isso que é importante, né, o livro de Oséias, nós resgatarmos essa verdade, que tudo começa ali. Quando dá errado no mundo espiritual, quando eu me esfrio, quando eu viro as costas para a fé em Deus, quando eu não vou mais na igreja, quando eu não consigo mais ler a Bíblia, quando eu não consigo orar, queridos, daí para frente, outras áreas da nossa vida, familiar, relacional, pessoal, a nossa mente, nosso emocional, vida financeira, trabalho, mesmo que pareça estar florescendo, aquilo vai acabar a médio e longo prazo, trazendo consequências aterradoras para as nossas vidas. E em meio a tudo isso, o Senhor, ele não abandona o seu povo. A cada hora que o Senhor manda que Oséias fale sobre um juízo, inclusive ele faz com que é o Senhor que dá os nomes aos 3 filhos de Oséias, e cada um tem um nome terrível, querido, né? O primeiro nome é Jezreel, que era uma cidade ali, mas que o Senhor tinha dado esse nome porque ali seria um lugar de matança, um lugar de destruição. O segundo nome foi Desfavorecida, e o terceiro nome é Não é mais meu povo. Então você vê, queridos, né, o que esse homem Oséias passou para entregar a mensagem do Senhor, mas ele cumpriu, ele foi fiel àquilo que o Senhor mandou ele fazer, queridos, né? E o Senhor, mesmo falando sobre esse juízo, essas consequências que aquele povo viveria, ele nunca deixou de trazer para aquele povo uma mensagem de renovo, de restauração, de reconstrução. Por isso que é importante, querido, eu gosto sempre de citar que quando é o Espírito Santo que está te mostrando alguma coisa que você fez errado, ele vai te mostrar, porque a palavra do Senhor fala sobre a tristeza que o Espírito Santo traz para nós, que é aquela tristeza em relação àquilo que nós fazemos, que nos conduz ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é quando nós justamente tomamos consciência daquilo que a gente fez, aquilo nos causa um transtorno, nos causa uma tristeza, porém, sempre tem um caminho de restauração. Se na sua vida só tem culpa e cobrança, não é Deus, porque sempre que Deus ele mostra alguma coisa que a gente fez, não é para que a gente fique mergulhado dentro daquela tristeza, daquele remorso, mas que a gente faça o caminho de arrependimento, que é justamente se levantar e ir a Ele, pedir o perdão, buscar a restauração e seguir a vida. Então o Senhor também, ele sempre fez isso, mesmo no Antigo Testamento. Você pode ver sempre que tem uma profecia de destruição, de juízo. A gente até tem como comum, né, em todos os profetas que nós já estudamos até aqui, tem aquela profecia, mas também tem a profecia de restauração. E quando o Senhor está falando sobre quanto a nação era adúltera, o quanto essa nação tinha se desviado do Senhor, ali em Oséias, no capítulo 2,
ele vai começar a falar, queridos, também ali no final, sobre essa restauração que ele ia trazer a essa nação. Então, lá no versículo 14, ou 10, capítulo 2, versículo 14, ele fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E daí para frente, ele vai falar um pouquinho sobre a restauração que ele ia fazer ao seu povo, que tem a sua culminação justamente na pessoa de Jesus Cristo, onde ele vai trazer plenamente justamente essa restauração que está aberta, né, dentro do tempo da graça, aberto a nós também, queridos. Mas ele fala sobre isso. E olha que interessante que ele fala nesse versículo, me chamou a atenção. Portanto, para que essa restauração acontecesse, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, ele falaria ao coração. Queridos, muitas vezes, quando as pessoas estão perdidas, quando nós estamos perdidos dentro dos nossos próprios pecados, quando a gente está vivendo uma vida independente de Deus em alguma área das nossas vidas, quando nós estamos dando alguns passos e tomando algumas decisões que são intempestivas, né? Que são justamente decisões que não são positivas e não trarão consequência negativa para a nossa história, a gente vai ficando justamente dentro dessa prisão, desse cativeiro. E é muito fácil entrar dentro desse cativeiro. O mundo é um mundo de ilusão. O inimigo está lutando contra nós, a carne está lutando contra nós, né? O nosso orgulho. Carne é igual ao orgulho. Então está lutando contra nós e é muito fácil a gente se perder dentro dessas situações. E aí o que acontece? Vem o tempo de deserto. Deserto, queridos, é um lugar que ninguém gosta de estar. Mas veja, tem alguns lugares que eles são de Deus para a nossa vida, não simplesmente para o sofrimento, mas para que a gente possa sair de dentro deste cativeiro, desse emaranhado de ilusão que o mundo tem lançado sobre as nossas vidas, e ali no deserto a gente tem a oportunidade de reorganizar o nosso interior, reorganizar os nossos pensamentos, reorganizar as nossas prioridades, o nosso governo sobre a nossa vida, a gestão interior dos relacionamentos, daquilo que eu estou vivendo. É justamente quando acontece isso, querido, nesses momentos. E o Senhor, ele usa em muitos momentos desses lugares para nos levar, querido, justamente a essa reflexão, a essa reorganização, a esse reencontro com Ele, ao posicionamento dele como Senhor central em nossas vidas, e a partir daquele momento reconstruir uma vida de restauração, de renovo, uma vida realmente ao seu lado. Você pode perceber que a partir desse versículo, o que o Senhor ele vai falar daqui para baixo, dentro desse capítulo ainda, do capítulo 2, ele vai falar sobre uma restauração que vai culminar em uma plenitude ali na frente. Ele vai falar sobre a questão da fidelidade, da misericórdia que ele vai usar, e ele vai falar sobre esse reencontro, né, com esse coração restaurado que essas pessoas, que essa nação teria diante dele. Mas tudo começa aqui, ó. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto. Ou seja, é o próprio Deus que estava levando essa pessoa ao deserto. Com o próprio Senhor Jesus aconteceu isso, né, queridos? Não que ele precisasse de restauração, coisa nenhuma, mas quando ele é batizado ali por João Batista, aonde que o Espírito Santo leva ele? Leva ao deserto, queridos. E muitas vezes nós só temos boca para reclamar dos desertos pelos quais nós passamos. Na verdade, queridos, em muitos momentos foi o próprio Deus que nos levou ali para que Ele pudesse ter um tempo só com o nosso coração. Então, por que não dar essa oportunidade de o Senhor trabalhar em nossas vidas, né? Ele fala, eu vou levar você ao deserto, né? Ele fala que ia levar a nação ao deserto. Olha que interessante, e lhe falarei ao coração. No deserto é o local onde nós temos a maior facilidade de ouvir
o Senhor ministrando aos nossos corações, queridos. E isso que é importante para as nossas vidas, Ele vai ministrar ao nosso coração. Se nos locais altos onde nós estávamos, a gente conseguia ouvir os Baalins, Baal, conseguia ouvir a minha vontade, aquilo que os outros estavam falando, e aquelas vozes tomavam conta do meu coração e me levavam para caminhos de destruição ali no deserto. Todas essas vozes vão embora. Quem é que fica apenas? Fica apenas o Senhor, e é a oportunidade mais profunda de ouvi-lo. Então alguém que entende essa dinâmica do relacionamento com Deus não vai se posicionar apenas reclamando dos desertos, mas vai entender que de alguma forma é o lugar para onde o Senhor o levou ou permitiu ir, e ali naquele local Ele vai lhe falar ao coração. Por isso, é ali que nós conseguimos a nossa restauração, aonde nós mudamos algumas atitudes, alguns posicionamentos, tomamos decisões melhores, e a partir de lá, queridos, a gente vai continuar lendo, vamos ter a bênção de Deus estruturada sobre as nossas vidas. Então, se hoje o lugar onde você está é um lugar de deserto, queridos, pare de reclamar e aproveite para ouvir o que o Senhor está falando ao seu coração. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.